no outro dia um aluno falou, olha, mas eu acho que o ideal seria eu buscar uma pós-graduação. E eu disse, com certeza uma pós-graduação vai agregar. Mas acredite que na hora que vier uma planilha totalmente estruturada com sobreposição de preços para ganhar uma licitação, e você, como consultor jurídico, não conseguir indicar isso para o seu gestor de contratos, sua especialização não vale nada. O que ele precisa é do seu conhecimento acerca da nova lei. Olá, pessoal, sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, e estou aqui para mais um vídeo do projeto Especialista Reconhecido. É um projeto por meio do qual eu vou te mostrar o caminho ideal para você conseguir se tornar um especialista reconhecido, aproveitando a oportunidade que surge com a nova Lei de Licitações e Contratos. A Lei 14.133 vai requerer especialistas que possam conduzir a transição entre a legislação anterior e a nova lei. E esses especialistas vão ser pessoas muito cogitadas pelos órgãos públicos, pelas empresas que atuam nas licitações e contratos, pelas entidades públicas municipais, por exemplo. Enfim, a ideia é de que, com a nova legislação, surge uma grande oportunidade no mercado de trabalho para que você se posicione como alguém que tem um conhecimento vasto acerca da nova lei. Então, o profissional que atua aí como advogado de empresas que buscam participar de licitações, como consultor jurídico de órgão público, procurador municipal, enfim, aquele que atua com licitações precisa se atualizar e conduzir essa mudança. Quem não atua tem uma grande oportunidade de, se tornando um especialista na nova lei, conseguir uma ascensão na atividade profissional, né? Se posicionar no mercado lá em cima, como alguém que tem um conhecimento expresso da nova lei de licitações e contratos e que pode demais agregar valor para o seu cliente, seja ele uma empresa, seja ele uma entidade ou órgão público, né? Vamos lá. Eu hoje decidi conversar com vocês acerca de um tema bem importante, que é a análise de planilhas e a elaboração de planilhas, principalmente quando a gente trata de contratações de obras públicas. O que nós temos com a edição da Lei 14.133? Uma primeira novidade. O edital de licitações, ele pode ser divulgado mantendo em sigilo o orçamento feito pela administração pública. O orçamento sigiloso não é uma obrigatoriedade, mas é uma faculdade dada à entidade pública que decide iniciar um procedimento licitatório. Isso dificulta bastante para as empresas que utilizam do planilhamento feito pela administração para apresentar sua proposta, né? É muito comum que, ao invés de a empresa montar o seu planilhamento, o custo que aquela obra efetivamente vai ter, ele pegue o orçamento feito pela administração pública, diminua um pequeno percentual e apresente uma proposta sem sequer analisar aquela obra que vai ser executada, né? Então, esse orçamento sigiloso, que tende a ser muito utilizado principalmente nos procedimentos licitatórios para as contratações referentes a obras públicas, vai ter uma necessidade de cuidado especial, tanto pela administração, que vai manter o sigilo desse orçamento, mas não há sigilo para os órgãos de controle, né? Nem os órgãos de controle interno nem externo. Esse orçamento existe, o planilhamento precisa ser feito de forma detalhada, mas isso dificulta principalmente as grandes empresas e pequenas empresas que queiram participar daquele procedimento licitatório e que não terão um planilhamento para balizar a sua proposta. Vou tentar explicar um pouquinho, tá? O tema. Primeiro, eu quero lembrar a vocês que a maioria das obras hoje feitas no âmbito da administração pública, elas são feitas por meio de uma escolha de valor global. Então, nós temos a obra com pagamento em valor global. É possível que seja uma simples contratação de obra pública, é possível que estejamos tratando de uma contratação semi-integrada ou de uma contratação integrada.
Como é que isso funciona? Eu vou tentar explicar de forma detalhada, ou de forma rápida, né? A gente não vai conseguir trabalhar isso de forma detalhada aqui, mas em grossas linhas, qual é a diferença básica entre essas três hipóteses de contratação? E eu quero focar no primeiro caso, que é o mais comum atualmente, né? Mesmo porque no sistema vigente, a contratação integrada e semi-integrada só é possível para os contratos do RDC ou das empresas estatais, que é a Lei 13.303, né? Com a nova lei, a contratação integrada e semi-integrada é acoplada ao Sistema Geral de Licitações e Contratos. O que acontece é simples. Quando a administração pública vai executar uma obra, e isso é imprescindível que qualquer pessoa saiba, né? Se quer ser um especialista na área de licitações, precisa entender a estrutura de uma licitação para a contratação de obra. A contratação da obra depende, primeiro, da elaboração de um projeto básico. Com o projeto básico em mãos, a administração pública, então, terá que elaborar um projeto executivo para que, depois disso, possa partir para a execução da obra. Então, esse projeto básico é um projeto de arquitetura com o planilhamento feito. Se utilizam tabelas específicas, o SINAP, o CEDOR. Existem algumas tabelas, a gente normalmente trabalha isso, conversa com o aluno para ele entender e conhecer as tabelas, mas são tabelas de planilhamento que são utilizadas pela administração pública, né? Tabelas padrão. A tabela SINAP, é a mais utilizada no âmbito da União, mas nós temos outras tabelas que são legitimamente utilizadas também por estados e municípios. O fato é que esse projeto básico é um projeto no qual a administração pública apresenta o projeto arquitetônico da obra que vai ser executada, detalhando cada um dos aspectos necessários à execução da obra, e mais a planilha orçamentária, detalhando cada um dos itens do projeto, né? Essa planilha tem que ser bem detalhada. Ao invés de fazer um orçamento, por exemplo, de parede, você vai ver que no sistema o que você encontra é preço da argamassa, do cimento, da areia, da brita, da mão de obra, e tudo isso é detalhado para que você consiga montar uma parede, por exemplo, na planilha que é apresentada. Com esse projeto básico, a administração pública consegue estimar o valor da obra que vai ser contratada. Então, a estimativa de valor vai ser apresentada nessa planilha com uma regulamentação de cada uma das etapas e um valor global no final, que é o que vai importar. Os licitantes terão que apresentar o seu planilhamento e também terão que apresentar o seu valor global, né? Como nas obras, em regra, se utiliza o menor preço. Aquele que trouxer o preço mais baixo no valor global, não importa os itens de forma unitária, o que importa é o valor global. Mas ele precisa, vence a licitação, mas ele vai precisar colocar os itens unitários, porque numa necessidade eventual de aditivo contratual para acréscimo ou supressão, os acréscimos ou supressões de partes dos itens têm que se dar com base no valor de cada item, né? Então, no final do projeto básico, o orçamento da obra foi de, sei lá, R$100 mil, vamos botar um valor qualquer. A empresa ofereceu um valor de 95 mil e venceu a licitação. Mas nesses 100 mil eu tenho ali o preço do cimento, o preço da mão de obra, o preço da argamassa e assim por diante. Então o cimento é R$10, a mão de obra é R$8 a hora, a argamassa é R$5 o quilo. É um exemplo hipotético, tá? O que eu vou fazer aqui, por exemplo, pode ser que o cimento dele seja mais barato, R$8, mas a mão de obra custe R$10 a hora. E a argamassa custe R$4,50 o quilo. E aí, no fim das contas, o que vai importar para a escolha do vencedor é o valor global, mas esse planilhamento apresentado na proposta é fundamental para a boa gestão e fiscalização desse contrato, porque qualquer coisa que eu precise acrescentar ou reduzir, eu vou fazer com base no planilhamento da proposta vencedora.
O projeto executivo é um projeto de execução, né? Dividindo a obra em etapas e, nessas etapas, vai se definir um cronograma físico-financeiro, definindo, inclusive, o prazo estimado da obra que vai ser executada. Depois de apresentado o projeto básico, elaborado o projeto básico e elaborado o projeto executivo, a administração, então, vai licitar a execução da obra. Inclusive, tanto a 8666 quanto a nova lei de licitações, a lei 14.133, isso vale para as duas, a estrutura é de que, quando você pensar tanto nesse projeto básico ou projeto executivo, nas duas leis se estabelece que o autor dos projetos, de um ou de outro ou dos dois, não pode participar da licitação para a execução da obra. Então, o sujeito que elaborou o projeto básico não pode participar da licitação para a execução da obra. Ele pode, inclusive, ser contratado para auxiliar na fiscalização, mas ele não poderá vencer a licitação e executar a obra, tá? No entanto, nós temos a contratação semi-integrada. A contratação semi-integrada ela é estruturada na lei, é aquela na qual a administração elabora um projeto básico e depois ela faz um processo licitatório para o vencedor elaborar o projeto executivo e a obra. Então, no caso dessa situação, nós teríamos aí os dois. Quando nós pensamos na chamada contratação integrada, os três serão contratados de uma vez. A administração elabora um anteprojeto e, depois que ela elabora o anteprojeto, o projeto básico, executivo e a obra serão licitados de uma vez só, tá? Nós não vamos tratar disso, pelo menos não aqui nesse vídeo. Considerando uma contratação de obra pura e simples por meio de uma licitação, cujo critério de escolha vai ser menor preço e considerando o preço global. O que a gente costuma vislumbrar é muitas situações em que o jogo de planilhas é apresentado pelas empresas. Então, a empresa reduz demais o valor de um determinado produto naquela planilha, que ela sabe que não será muito utilizado e que dificilmente haverá um aditivo de acréscimo. E com isso, ela consegue aumentar o preço de um outro produto, aumentar de forma inesperada, assim, de forma além do normal, o preço de um outro produto que vai ser utilizado com maior frequência e tem uma chance maior de aditivação. Com isso, pessoal, o que acontece é um jogo de planilhas, em que os aditivos posteriores vão gerar sobrepreço para essa empresa. Então tem que se tomar cuidado, porque o gestor público precisa enxergar esse jogo de planilhas. Se ele fez um planilhamento no qual o cimento custava R$10, se o cimento do planilha apresentada pelo licitante vencedor custa R$100, 10 vezes mais, por mais que ele tenha diminuído em outros itens que não serão tão utilizados assim, esse jogo de planilha está sendo apresentado ali. Isso é uma fraude ao procedimento licitatório. O fiscal de contrato precisa ter cuidado com esse jogo de planilhas. E para você fazer isso, você precisa entender o que eu estou falando. Você precisa entender a forma como se estrutura uma planilha de licitação. Você precisa considerar que essa planilha ela vai ser organizada no sentido de seguir uma tabela e que tudo que tiver uma disparidade muito grande em relação a essa tabela gera risco de ser uma fraude, uma forma de fraudar as planilhas apresentadas. Claro que uma das dicas que a gente apresenta aí para os especialistas reconhecidos é justamente apresentar a demonstração perante o interessado. Se você é consultor jurídico de um órgão, por exemplo, você vai mostrar ao dirigente daquele órgão a importância de, naquela situação de contratação de obra, para evitar o jogo de planilha, colocar o seu orçamento, o orçamento daquele órgão, em sigilo. Então, repito que não há sigilo para os órgãos de controle. Então, esses órgãos de controle interno e externo terão acesso ao planilhamento e ao orçamento feito pela administração, mas se mantém um sigilo em relação aos licitantes. Quando o licitante não conhece a planilha da administração, ele já terá muita dificuldade de fazer o jogo de planilha dele, porque ele vai ter medo de ficar acima do valor orçado.
Quando ele já sabe o valor global orçado e o planilhamento, com isso, ele vai conseguir efetivamente acrescentar demais em um item, diminuir no outro, que não vai ser tão utilizado assim. E com esse jogo de planilhas, ele pode gerar um sobrepreço ao final da obra, né? Não durante a obra, não no iniciozinho da licitação, mas ao final da obra. Então você vê uma obra que não mudou quase nada e que teve um acréscimo de 50%, né, que é o limite lá quando for uma reforma, por exemplo. Então esse tipo de coisa tem que ser analisada com bastante cuidado pelo sujeito que está realizando o processo licitatório. Depois, isso também tem que ser analisado com bastante cuidado pelo fiscal de contrato. Sabe o que acontece? Então, você que é consultor jurídico de um órgão e que é o especialista reconhecido, você vai mostrar àquele órgão como você vai agregar valor para ele. Acontece que o sujeito, para ganhar a licitação, colocou o valor do carpinteiro. Vou dar um exemplo hipotético. O carpinteiro, no valor de muito baixo, sei lá, R$2. A hora do carpinteiro R$2, do ajudante R$1. Isso é um contrato de manutenção predial, por exemplo. Porque esse é um serviço que praticamente não vai ser requerido pelo órgão e ele tem consciência disso. Aí, quando eu peço para ele fazer a troca de uma porta, ele diz assim, olha, o valor para trocar uma porta estou falando só da mão de obra, né? É uns R$200. Vixe, eu coloquei que o carpinteiro custava R$2, foi? Então, eu preciso de 100 horas de carpinteiro. Aí deu R$200. Ou seja, ele está acrescentando no valor da hora para poder compensar o fato dele ter baixado demais o valor da mão de obra para ganhar a licitação. Isso é fraude. E é uma fraude muito comum, que o sujeito desatento não consegue enxergar. Ele diz, é razoável que eu coloque uma porta por menos de R$200? Ele vai dizer, não, olhei no mercado, o preço é esse mesmo. Então, ótimo, beleza. Só que, na verdade, não é isso. O que importa é o valor planilhado. E o valor planilhado é de 2 horas, é de R$2. Não me importa se é pouco ou muito, é o valor planilhado, é o valor por meio do qual ele venceu o procedimento licitatório. Então, você, que é advogado de uma empresa, precisa mostrar a ela o cuidado na elaboração da planilha para esse tipo de coisa não acontecer. E você, que é consultor jurídico, advogado de um órgão público, precisa ter um cuidado redobrado para que a empresa não tente fazer esse tipo de medida que vai gerar uma fraude ao processo licitatório, né? E que pode gerar responsabilização do gestor, quando o Tribunal de Contas verificar que ninguém passa 100 horas para colocar uma porta, né? Esse tipo de coisa, é claro que é uma situação hipotética, mas esse tipo de coisa costuma acontecer com obras de valores muito mais altos. E você, especialista reconhecido, é a pessoa que vai ser importantíssima nesse gatilho. Você, assim, vai conseguir mostrar a sua importância para aquela empresa, que vai dizer, meu Deus, não tinha visto que baixaram a hora aqui para R$2, depois eu não vou conseguir fornecer esse serviço aqui, então vamos tentar ajustar. Ao mesmo tempo, você que é consultor daquele órgão público, você que é advogado, vai dizer, está de má fé essa empresa. Não temos como aceitar esse tipo de valor, mesmo que esteja no valor de mercado, porque o valor planilhado não foi esse. Então, esse tipo de cuidado na fiscalização é necessário. A responsabilização do gestor público, do fiscal de contrato, está aí, né? E verificado o sobrepreço, ou até mesmo essa fraude no planilhamento para depois estabelecer horas acima do necessário, vai gerar responsabilização. E olha, não é só o órgão que vai ter problema, é a sua carreira, né? Você que vai se posicionar no mercado lá em cima como especialista reconhecido e que tem que ter cuidado para que isso não manche a qualidade da sua atividade profissional, para que não manche a forma como você se posicionou no mercado diante dessa estrutura, tá? Isso é muito importante. Então, quando você pensa aí nessa sobreposição de preços, você precisa enxergar que nesse momento você vai agregar valor para o órgão público, você vai agregar valor para a empresa e isso vai agregar valor ao seu trabalho. Vai te colocar no mercado de trabalho lá em cima.
os órgãos e municípios daquela região vão dizer assim, olha, para executar uma obra, eu te aconselharia a pedir uma consultoria jurídica da fulano de tal. Por quê? Porque ele é um especialista reconhecido na nova lei de licitação, ele está lá em cima na transição da legislação anterior para a nova lei. E isso é necessário. Você que está nesse momento se inserindo no mercado de trabalho e que precisa se inserir se posicionando lá em cima, ou você que já é alguém que atua nas licitações e contratos, mas que agora precisa aproveitar esse momento para se atualizar antes, porque você vai ter que se atualizar, né? Não tem jeito. A nova lei está aí, foi aprovada, daqui a 1 ano e meio você só vai poder usar ela. Os órgãos públicos e gestores estão já querendo começar a aplicar agora. Você tem 2 opções. Ou você vai conduzir essa mudança e vai ser enxergado como alguém que conduziu essa mudança, ou você vai ser conduzido por ela. Não existe a opção de você não se adaptar. A ideia somente é que você se adapte primeiro, que você conduza a mudança e auxilie os outros que estão se adaptando depois. É assim que você vai se tornar um especialista reconhecido na área. Eu estava falando isso porque no outro dia um aluno falou, olha, mas eu acho que o ideal seria eu buscar uma pós-graduação. E eu disse, com certeza uma pós-graduação vai agregar. Mas acredite que na hora que vier uma planilha totalmente estruturada com sobreposição de preços para ganhar uma licitação e você, como consultor jurídico, não conseguir indicar isso para o seu gestor de contratos, sua especialização não vale nada. O que ele precisa é do seu conhecimento acerca da nova lei. Então, o que você precisa, antes de mais nada, é ter conhecimento. É esse conhecimento que vai agregar valor. E eu já tenho alunos trabalhando com isso. Né? Eu tenho alguns alunos nas turmas 1 e 2 do especialista reconhecido, que a gente estava entrevistando, tirando as dúvidas, e que me disseram, olha, eu agora me sinto mais seguro ao apresentar uma opinião assertiva quando uma dúvida aparece lá na gestão. Isso já está me posicionando de forma diferente. Teve uma aluna que disse que já saiu da prefeitura e já unificou a consultoria porque a Câmara queria ela também. Então, esse é o momento de você se posicionar no mercado de trabalho. E para isso você tem que mostrar conhecimento. Conhecimento liberta. Título não. O título é importante, talvez, num primeiro momento, mas eles vai rapidamente, se você não conseguir ter o conteúdo necessário para mostrar que está apto a garantir a melhor contratação para aquela empresa, ou garantir a melhor fiscalização e gestão para aquele órgão, para aquela entidade. Isso é fundamental. Esse conhecimento para você fazer a transição e mostrar àquela entidade pública que você está fazendo a transição da melhor forma possível, né? Garantindo a lisura daquela transição, tanto para o órgão, quanto para a entidade, quanto para as empresas, porque cada vez mais teremos empresas especializadas em processos licitatórios no geral, com a nacionalização dos procedimentos licitatórios, todos no portal nacional, as empresas poderão participar de licitação em todo canto, e é você que vai fazer essa diferença. Ah, mas não tenho dinheiro para fazer isso agora. Você vai ter que fazer em algum momento esse aprendizado. E aí, o custo de não ser o especialista reconhecido vai ser muito maior do que o custo do aprendizado agora. Eu costumo dizer que se nesse momento você investe nessa preparação, nessa qualificação, você vai ter um retorno muito rápido. Você vai ter um retorno de reconhecimento, e esse retorno de reconhecimento é transformado em retorno financeiro de uma forma muito rápida e efetiva, né? Então, entenda que você precisa investir na sua qualificação. Você precisa correr atrás dessa qualificação para se posicionar no mercado de trabalho como especialista reconhecido, tá? Também, pessoal, eu queria que você entendesse que quando você diz assim, olha, mas o meu maior problema de todos é que a nova lei só vai me dar trabalho. O que eu ganho com isso, né? E eu digo, talvez ela seja trabalhosa mesmo. E ela vai ser um pouco mais trabalhosa do que a legislação anterior no primeiro momento. Depois você vai ver que a nova lei, ela cria mecanismos que facilitam e desburocratizam o procedimento licitatório. Então, na verdade, isso que você está pensando não é a realidade. A nova lei tende a
facilitar as contratações e os processos como um todo. Mas eu concordo que toda mudança é muito trabalhosa. Eu concordo que você sair de um sistema no qual você já está incluído e entrar no novo sistema é difícil, tá? Mas não tem jeito. Não tem outra possibilidade. Essa nova lei, ela já foi aprovada e ela já está aí. Então, não é uma opção ir para a nova lei ou não ir, né? Então, vai dar trabalho e mais cedo ou mais tarde você vai ter que ter esse mesmo trabalho de aprender. Se você fizer isso agora, você vai ser o ponto de referência. Você vai ser a pessoa de confiança e de referência daqueles que atuam com licitações e contratos. E isso é assim que você se posiciona no mercado de trabalho. Foi assim que você viu os grandes doutrinadores e juristas aparecerem em cada um dos seus ramos. As grandes mudanças criam grandes profissionais que conseguem se antecipar nessa divisão de mudanças. Isso é importante, tá? Então, estou aqui para dizer a vocês isso. Dizer a vocês que, nesse momento, você precisa aproveitar a oportunidade. O jeito errado de você fazer isso é você ir de cabeça sem ter estudado direito e dizer agora eu vou começar a montar essas planilhas, vamos organizar isso aqui, porque nos primeiros momentos em que você não souber da efetiva mudança trazida pela lei, no primeiro momento que você criar um mecanismo que não seja o correto legalmente falando, você acaba destruindo a sua carreira. Então você precisa se portar como um especialista reconhecido, o que significa dizer que você precisa trazer soluções efetivas e legítimas. Você precisa aproveitar os mecanismos que a nova lei traz de simplificação e mostrar isso para o seu cliente. Seja você advogado privado, que vai dizer, olha, para a empresa, a gente agora vai ter acesso a todas as licitações, mas a gente precisa montar uma estrutura de planilhamento, porque a maioria dos órgãos poderá apresentar um orçamento sigiloso. E você, empresa, tem que estar preparada para isso. Vamos pegar os orçamentos anteriores desse órgão. Vamos ver como é que ele já está acostumado a fazer a planilha, para que a gente tenha um entendimento de qual a melhor forma de nós fazermos a nossa planilha. Então, você te antecipou, você mostrou a essa empresa que ela vai sair na frente nos procedimentos licitatórios de obra que vierem com orçamento sigiloso na nova lei. Isso faz com que você agregue valor ao seu trabalho. Essa empresa vai te enxergar como a pessoa responsável pelas licitações. Olha, é ele ali, ó, que é um especialista reconhecido, ele me trouxe um pulo do gato no momento de transição. Então, qualquer dúvida vai ser com ele. Você vai conseguir uma chefia, você vai conseguir uma consultoria. Por outro lado, ó, você dizendo ao órgão público, meu querido, esse jogo de planilha que está gerando dificuldade para você, a gente vai resolver aqui. E a gente vai resolver no momento que a gente apresentar um orçamento sigiloso. Então, você, consultor jurídico daquele ente público, daquele órgão público, vai mostrar a importância da sua consultoria para aquele órgão também. Ele vai conseguir enxergar que, diante de tantas possibilidades, você, tão antenado nas mudanças, tão por dentro da nova lei, conseguiu mostrar a ele todos os aspectos dessa mudança. O que isso pode agregar de conteúdo para ela, entidade pública, fazendo com que ela consiga, no caso concreto, evitar o sobrepreço, evitar a fraude no jogo de planilhas, e isso é muito importante. Isso vai te posicionar naquele mercado, né? Olha, o que acontece? A gente conversou aqui hoje um pouquinho sobre planilhamento nas obras públicas, não é um tema simples, né? Não dá para conversar rapidamente. A gente precisa entender quais são as tabelas, precisa apresentar modelos, propostas, enfim. No momento que você começar a clarear a nova lei para você, você vai conseguir descortinar isso também para todos aqueles que estão sentindo tanta dificuldade na mudança. A mudança gera dificuldade para todo mundo. E aquele que descortina, que clareia essa dificuldade, é o especialista reconhecido que vai ser lembrado, tá? Então, você pode agora, de alguma forma, ser a pessoa que vai mostrar, por exemplo, e aqui eu dou uma dica para vocês, que vai mostrar à entidade pública que o orçamento sigiloso numa obra pública pode evitar o jogo de planilhas e é permitido pela legislação. Então, quando você fizer isso, você vai mostrar
que essa dica é só um pouquinho do que você pode apresentar para ele, para aquele agente público, para aquele gestor, e com isso você vai começar a se posicionar no mercado de trabalho. Pessoal, contem comigo no que precisarem e acompanhem o projeto Especialista Reconhecido, porque nós estaremos juntos aprendendo, descortinando a nova lei de licitação.